Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Débora, criadora aqui do canal Amor em Crochê by Deb. Para quem não me conhece ainda, seja muito bem-vindo por aqui. E já começo o vídeo trazendo uma reflexão para nós. Tá lá no livro de Salmos, que é um livro do Velho Testamento da Bíblia, Salmo 23, verso 4, que diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Talvez você esteja temendo algo ou alguém, mas quem tem Deus como pastor, como guarda fiel, não precisa temer. O vale tem o significado de adversidade. São as adversidades da nossa vida. Mas eu quero dizer que por onde você passar, por onde você for, convide Jesus para ser o seu guarda fiel, o seu pastor. Fica tranquilo e descansa nele, tá bom? E hoje eu trago para vocês essa lindeza, que é um estojo da sereia Ariel. Olha que encanto, gente. Deixa eu mostrar os cabelos encaracolados dela. Olha que linda. Deixa eu medir para vocês. Olha, ela ficou com tamanho de 32 centímetros e meio, tá? Vamos abrir o fecho. Já separei algumas coisas que eu vou colocar aqui dentro. O interessante desse estojo é que ele cabe uma caneta até aqui na cauda. Eu deixei esse espaço aqui proposital para acomodar uma caneta maior, por exemplo. Essa daqui minha é bem grande. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó, ela vem até aqui embaixo e acomoda tranquilamente. Essa daqui também é bem grande. Cabe bastante coisa. Tenho certeza que esse estojo vai fazer muito sucesso no seu ateliê. Você vai vender muito. Quem receber um presente desse vai ficar encantado. É uma peça diferenciada que chama muita atenção. Tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Bora então para o tutorial para aprender essa fofura. Vamos iniciar pela cauda. Eu vou utilizar a agulha 2.2 e o fio amigurumi na cor Neo Mint. Faço um anel mágico, faço uma correntinha para prender o anel e faço 6 pontos baixos. Fecho o anel, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Na segunda carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 6 pontos baixos. Desviro, trabalho para que não fique pelo avesso. Tiro o marcador. E agora vamos iniciar a terceira carreira. Faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, no mesmo espaço, faço mais um ponto baixo, fazendo aumento. E sigo fazendo aumentos em todos os pontos. Finalizei a terceira carreira com 12 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço um aumento. No ponto seguinte, um ponto baixo, no seguinte faço um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta, um ponto baixo e um aumento. Finalizei a terceira carreira com 12 pontos, tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto.
12 pontos baixos. Finalizei a quarta carreira com 12 pontos também. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço um aumento. No seguinte, um ponto baixo. No seguinte, um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Finalizei a quinta carreira com 18 pontos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Nessa carreira, vamos fazer ponto sobre ponto. 18 pontos. Finalizei a sexta carreira com 18 pontos, tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço um ponto baixo, no seguinte faço um aumento. Fiz 2 pontos baixos, um em cada ponto de base, em seguida fiz um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta. Finalizei a carreira 7 com 24 pontos, tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Agora, nós vamos fazer a carreira 8, 9 e 10 ponto sobre ponto. 24 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 10 com 24 pontos, tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço um ponto baixo. Fiz 2 pontos, um em cada ponto de base. Em seguida, faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 11 com 18 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Finalizei a carreira 12 com 18 pontos também. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, em seguida faço uma diminuição. Um ponto baixo, em seguida uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. Finalizei a carreira 13 com 12 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 12 pontos baixos. Finalizei a carreira 14 com 12 pontos. Agora, eu vou cortar o fio. Tirar o marcador, o fio, e venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Vou reservar essa parte e vou fazer outra igual, tá? Para depois a gente fazer a união. Chegando no finalzinho da outra parte, vou cortar o fio também. Faço um ponto baixíssimo. Vou colocar esse fio aqui pra dentro. Não é necessário colocar enchimento, tá? Porque ela já fica bem estruturadinha, ó. E agora eu vou utilizar o fio verde Tiffany. Faço uma laçada na agulha. Em uma das partes, começo fazendo um ponto baixo. Já trago esse fio pra frente pra ir prendendo. E contorno toda a volta, ponto sobre ponto. Fiz os 12 pontos baixos, pego a outra parte e contorno toda a volta, fazendo 12 pontos baixos. Chegando aqui no final, agora eu vou encontrar uma outra parte novamente. Venho aqui no primeiro ponto, ó, ele é bem visível, tá vendo?
Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. E trabalho ponto sobre ponto. Terminei a carreira com 24 pontos baixos. Tinha 12 pontos de um lado, 12 do outro, com a união ficou 24. Essa carreira aqui que nós terminamos é a 16. A 15 foi a troca de cor, né, que fizemos a união. E terminamos agora a 16. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Agora eu vou fazer ponto sobre ponto na carreira 17, 18 e 19. Ponto sobre ponto. Vou adiantar e já volto com vocês. Cheguei no final da carreira 19, tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3 pontos baixos. Em seguida, faço um aumento e sigo essa sequência por toda a volta. 3 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 20 com 30 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. 30 pontos baixos. Finalizei a carreira 21 com 30 pontos baixos. Fizemos ponto sobre ponto. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4 pontos baixos. Em seguida, faço um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta. 4 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 22 com 36 pontos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 36 pontos baixos. Finalizei a carreira 23 com 36 pontos. Fizemos ponto sobre ponto, tiro o marcador, faço um aumento, volto com o marcador. E prossigo fazendo ponto sobre ponto. Chegando no finalzinho, eu vou fazer um aumento também no último ponto, tá? Então, eu vou prosseguir fazendo ponto sobre ponto. E no último ponto, faço um aumento. Finalizei a carreira 24 com 38 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Nessa carreira, vamos fazer ponto sobre ponto, 38 pontos baixos. Chegando aqui no final da carreira 25, e reparem que ela ficou bem aqui no meio da divisão da cauda, tá vendo? Bateu bem certinho. Se a de vocês não bater certinho, ficar muito antes, vocês caminham com pontos, ou se ficar muito depois, vocês voltem com ponto. Eu vou desmanchar um ponto. Eu vou deixar sobrar 2 pontos aqui no meio. Eu vou tirar o marcador. Viro o trabalho. Introduzo a agulha no primeiro ponto, faço um ponto baixo. E prossigo fazendo 36 pontos baixos, contando aqui com o primeiro. Então, faço 36 pontos. Um ponto para cada ponto de base, por 36 vezes. Chegando aqui no finalzinho, fiz os 36 pontos e sobraram 2 pontos. Esses pontos a gente não vai trabalhar neles. Viro o trabalho, faço um ponto baixo e vou trabalhar ponto sobre ponto em carreiras de vai e vem até a carreira 47, contando a partir do início, tá? Até a carreira 47. Então, eu vou adiantar todas essas carreiras e já volto com vocês. Chegando aqui no finalzinho, para não ter dúvida, ó, faço ponto baixo aqui no último ponto, viro o trabalho e continuo fazendo ponto sobre ponto.
não tem mistério. Cheguei aqui na carreira 47, eu vou medir aqui o meu zíper. Esse zíper aqui é o número 3, comprei como 18 centímetros. Eu não vou usar toda a extensão dele, tá? Vou colocar uma parte aqui pra dentro, ó, mais ou menos isso aqui pra dentro, ó. Porque eu não quero ele muito grande. Então, se vocês quiserem, podem comprar menor, tá? Porque na loja não tinha. Então, ó, eu vou fazer umas 6, 7 carreiras. Vou fazer até 53 e volto pra ver como que ficou, tá? Se deu certo. Então, eu vou adiantar e já volto. Eu disse pra vocês que faria até a carreira 53, mais ou menos, no cálculo, mas ficou melhor até a carreira 57, tá bom? E agora eu vou fazer a união novamente. Faço 2 correntinhas, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Vou colocar o marcador aqui no primeiro ponto. E faço ponto sobre ponto. Chegando aqui no final da carreira, a gente trabalha em cima das correntinhas. Faço um ponto baixo para cada correntinha. Totalizando 38 pontos em toda a volta. Então, essa foi a carreira 58, que é a carreira da união. Tiro o marcador e começo fazendo uma diminuição, pegando somente as alcinhas de trás. Faço uma diminuição, coloco o marcador. Trabalho ponto sobre ponto, pegando somente as alcinhas de trás. Quando chegar no finalzinho aqui da carreira, faltando 2 pontos, a gente para, porque a gente vai fazer uma diminuição aqui no final também, tá? Chegando aqui no final da carreira, faltando 2 pontos, faço uma diminuição, pegando somente as alcinhas de trás. Ficando com um total de 36 pontos. Tiro o marcador, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo e corto o fio. E agora eu venho com o fio Neomint, que é o mesmo tom aqui da cauda, faço uma laçada na agulha e viro o trabalho pro meu lado. E venho aqui no meio, ó, bem na direção, tá vendo? Bem no meio, introduzo a agulha. Gente, não reparem se vocês ouvirem uma voz de criança no fundo, é meu filho jogando videogame. Faço um ponto baixo, trago esse fio pra frente. No ponto seguinte, faço um ponto baixo também. No ponto seguinte, um meio ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto duplo. No ponto seguinte, faço um ponto alto duplo. Pegando aquelas alcinhas, tá? Aquelas alcinhas que nós deixamos. No ponto seguinte, faço um ponto alto. E sigo fazendo pontos altos. Prossigo fazendo pontos altos em todas as alcinhas. Quando estiver faltando 4 pontos para terminar, eu volto. Faltando 4 pontos, faço um ponto alto duplo. Na outra alcinha, faço um ponto alto duplo. Um ponto alto. Um meio ponto alto. Na próxima alcinha, um ponto baixo. E na última alcinha, um ponto baixo. Venho no primeiro ponto que nós fizemos, fecho com ponto baixíssimo. E corto o fio.
agora é só esconder esse fio por entre os pontos. Já está dando forma o nosso estojo de sereia. Já posicionei o zíper, coloquei alfinetes para fixar, para não correr o risco de ficar torto, de ficar errado. Coloquei um pedaço de fio na agulha de tapeçaria, estou usando o mesmo fio, fiz um nozinho na ponta, vou abrir o zíper para facilitar. Começo bem aqui em cima, ó. Vou colocar um nozinho escondido aqui. E venho dando pontinhos, dando um espaço para que não fique muito junto aqui do zíper, tá? Porque senão vai dificultar depois na hora de abrir. Vou deixar um espaço assim. E venho dando pontinhos. Vou passar um pinguinho de cola aqui no meio, cola de tecido, só um pouquinho aqui, ó. Pra assentar essa, acho que é barbatana, né, que chama, não sei o nome dessa, eu acho que é barbatana. Pra ficar mais certinho aqui, ó. E agora eu venho com o fio na cor macadâmia, fio amigurumi. Faço uma laçada na agulha. E vou pegar aqui na parte de trás. Vou trabalhar nas alcinhas de trás. Faço um ponto baixo, trago esse fio pra frente pra prender. E faço ponto sobre ponto. 36 pontos baixos. Finalizando a carreira, com 36 pontos baixos também. Essa carreira é a 60. Lembrando que a carreira da união foi a carreira 58. Depois, a próxima carreira, fizemos duas diminuições, ficando com 36 pontos, que foi a carreira 59. E essa carreira agora, que foi a troca de cor, é a carreira 60. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Faço 2, 3, 4 pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Novamente, faço 4 pontos baixos e uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. Finalizei a carreira 61 com 30 pontos baixos, tiro o marcador, faço um ponto baixo,
coloco o marcador. Agora eu vou fazer a carreira 62 e 63, ponto sobre ponto, 30 pontos baixos. Finalizei a carreira 63, tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo, corto o fio. Vou arrematar esse fio aqui por trás, para que fique mais certinho. Agora eu vou vir com esse tom, que é o azaleia, fio amigurumi. Faço uma laçada na agulha, venho na parte de trás, no arremate, faço um ponto baixo, trago o fio para frente para prender e venho trabalhando ponto sobre ponto, 30 pontos baixos. Terminei a carreira com 30 pontos baixos também. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3 pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. 3 pontos baixos. E uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 65 com 24 pontos. A carreira 64 foi a troca de cor, ponto sobre ponto, e a carreira 65 nós fizemos 3 pontos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 24 pontos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 24 pontos baixos. Finalizei a carreira 66 com 24 pontos, fizemos ponto sobre ponto. Tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo. Corto o fio. Volto com o fio na cor macadâmia, faço uma laçada na agulha, venho aqui na parte de trás, faço um ponto baixo, trago o fio para frente para prender, faço ponto sobre ponto, 24 pontos baixos. Finalizei a carreira 67 com 24 pontos. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, fiz um ponto em cada ponto de base. Em seguida, faço uma diminuição. 2 pontos baixos, uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta, 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 68 com 18 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreira, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, 18 pontos baixos. Finalizei a carreira 69 com 18 pontos também. Tiro o marcador, faço um ponto baixo pegando as alcinhas de trás. Faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, em seguida faço uma diminuição pegando somente as alcinhas de trás. Sigo essa sequência por toda a volta, um ponto baixo e uma diminuição. Lembrando que nós vamos trabalhar somente nas alcinhas de trás. Finalizei a carreira 70 com 12 pontos baixos. Tiro o marcador, começo com uma
coloco o marcador. Agora, nós vamos fazer diminuições em todos os pontos. 6 diminuições no total. Finalizei a carreira 71 com 6 pontos baixos. Tiro o marcador, corto o fio de um tamanho suficiente para arrematar. Coloco o fio na agulha e venho pegando todas as alcinhas para fazer o fechamento. Aqui não precisa se preocupar com o fechamento perfeito, porque vai ficar escondido. Arremato e coloco esse fio aqui para dentro da peça. E agora nós vamos trabalhar aquelas alcinhas de 18 pontos que nós deixamos, ó. Venho com o fio macadâmia, faço uma laçada na agulha. Faço um ponto baixo. Na mesma alcinha, faço mais um ponto baixo, fazendo um aumento. Ajusto bem o ponto, puxando o fio. E sigo fazendo aumentos em todos os pontos, em todas as alcinhas. 2 pontos baixos para cada ponto de base, para cada alcinha. Chegando no final da carreira, eu vou contar essa como primeira, tá? Primeira carreira da cabeça, então para não fazer confusão. Então, a partir daqui a gente conta como primeira carreira. Fiquei com um total de 36 pontos. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Em seguida, faço um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta. 5 pontos baixos e um aumento. Finalizei a segunda carreira com 42 pontos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Em seguida, faço um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta. 6 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 3 com 48 pontos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço mais 6 pontos baixos e um aumento, totalizando 7 pontos, um em cada ponto de base e um aumento. Vou fazer essa sequência por toda a volta. 7 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 4 com 54 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Agora eu vou fazer da carreira 5, que é essa carreira que a gente está começando agora, até a carreira 15, ponto sobre ponto. 54 pontos em cada carreira. Vou adiantar todas essas carreiras e volto com vocês. Finalizando a última volta de ponto sobre ponto, eu fiz até a carreira 14, tá? Eu disse para vocês que faria até a 15, mas até a 14 foi o suficiente. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Agora, nós vamos fazer carreiras de diminuições. Nessa carreira 15, que vamos começar agora, nós vamos fazer 7 pontos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 48 pontos. Na carreira 16, 6 pontos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 42 pontos. Carreira 17, 5 pontos e uma diminuição, totalizando 36 pontos. Carreira 18, 4 pontos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 30 pontos. Carreira 19, 3 pontos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 24 pontos.
Carreira 20, 2 pontos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 18 pontos. Carreira 21, 1 ponto e uma diminuição por toda a volta, totalizando 12 pontos. Carreira 22, 6 pontos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 6 pontos baixos. Mas antes da gente ir para as diminuições, eu vou puxar aqui um pouquinho e vou posicionar os olhos. Então, eu vou dobrar a peça desse jeito, vou pegar meu alfineteiro e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre a carreira 9 e 10, eu vou colocar um alfinete bem aqui no meio. Conto 1, 2, 3, 4 pontos, coloco um alfinete. Desse lado, da mesma forma, 1, 2, 3, 4 pontos, coloco outro alfinete. Vou utilizar olhos com trava de segurança. Esse aqui é a numeração 13, tá? Ele é bem grande. Eu gosto de colocar olho grande nos meus amigurumis. Tem gente que não gosta, então é opcional, tá? Se você quiser colocar um menorzinho, fique à vontade. Vou utilizar também um aplicador de olhos. Vou abrir um pouquinho o ponto. Esses olhinhos têm glitter, olha que lindinho. Antes de colocar a trava de segurança, eu vou fazer um bordadinho aqui com fio branco. Coloquei um pedacinho de fio na agulha e venho aqui na parte de cima. Introduzo aqui na parte de baixo. Agora corto o fio, faço um nozinho sem apertar muito. Passo um pouquinho de cola de tecido. E com auxílio de um palitinho, eu assento esse bordado. Dessa forma. Vou fazer da mesma forma no outro olho. E agora volto para a confecção, fazendo as diminuições como eu havia dito. Então, eu vou adiantar essas diminuições e volto com vocês. Lembrando que conforme a gente vai fechando a cabeça, a gente vai colocando enchimento, tá? Vai colocando a fibra. Finalizei a carreira 22 com 6 pontos baixos. Corto o fio, tiro o marcador. Coloquei a pontinha do fio na agulha e agora termino de fechar, pegando em todos os pontos. Arremato, escondo para dentro da cabeça. Para fazer os bracinhos é bem simples. Eu fiz um anel mágico, coloquei 6 pontos baixos dentro do anel. Na segunda carreira fiz um ponto e um aumento por toda a volta, totalizando 9 pontos. E prossegui fazendo ponto sobre ponto até a carreira 16. E agora eu fecho esse bracinho pegando dos dois lados. Dessa forma. Faço um ponto baixo. 2 pontos baixos. 3.
4. Corto o fio de um tamanho suficiente para costura. E é só fazer outro igual, tá? Já tenho o outro pronto. E agora eu vou posicionar na nossa sereia para fazer a costura. Posicionei dessa forma. Reparem que eu coloquei uma carreira acima da parte lilás. E agora eu vou fazer um ponto no bracinho e um ponto no corpinho, tá? Para prender. Ficaram assim os bracinhos já colocados. Eu não costumo colocar enchimento nos bracinhos dos meus amigurumis, porque eles ficam mais delicadinhos, mais maleáveis. Eu prefiro assim. E agora eu vou fazer uma mini estrela do mar para colocar no topper dela. Vou utilizar essa cor, vai ficar tom sobre tom. Faço um anel mágico, faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho na segunda, faço um ponto baixíssimo, na próxima um ponto baixo e na próxima meio ponto alto. Venho dentro do anel, faço um ponto baixíssimo, faço 4 correntinhas e repito fazendo da mesma forma que eu fiz essa pontinha aqui. No total, nós vamos fazer 5 pontas, tá? Para formar a estrelinha. Fiz as 5 pontas, venho dentro do anel, faço um ponto baixíssimo, puxo o fio do anel para fechar bem a estrela. Olha, ficou dessa forma. E agora eu posso cortar o fio. Pego esse fio aqui para o meio e faço um nozinho com as 2 pontas. Corto bem rentinho, passo cola de tecido. Coloco aqui bem no meio. Vou utilizar também essa meia pérola, ela é bem pequenininha, bem delicadinha. E vou usar a cola universal. Vou colocar um pinguinho aqui no meio, porque cola de tecido não vai colar a pérola. Ou podem costurar também, tá? Coloquei um pedacinho de fio na agulha, o mesmo tom que eu fiz a estrelinha do mar. E vou utilizar essa pérola, que ela é da cor lilás. Passo a agulha por dentro da pérola. Passo aqui dentro do fechinho. E passo novamente por dentro da pérola. Retirei da agulha e faço um nozinho. Corto o excesso de fio. E nessas 2 pontinhas aqui, eu vou passar um pouquinho de cola de tecido mesmo. E enrolo as 2 pontinhas desse jeito. Já iniciei o cabelinho da nossa sereia. Eu tô utilizando o fio vermelho, que é o vermelho círculo. Olha que vermelho lindo. Ele é muito vivo, é muito lindo mesmo. Então, eu fiz 6 pontos baixos dentro do anel. Na segunda carreira, eu fiz aumento em todos os pontos, ficando com 12 pontos. Agora, eu venho na alcinha de trás, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte, faço um aumento. E sigo essa sequência por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Finalizei a terceira carreira com 18 pontos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, agora pegando pontos normais. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte, faço um ponto baixo, no seguinte, faço um aumento. Fiz 2 pontos baixos e um aumento.
Eu sigo essa sequência por toda a volta. 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a quarta carreira com 24 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo pegando a alcinha de trás. Volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3 pontos baixos. Em seguida, faço um aumento, pegando as alcinhas de trás. Sigo essa sequência por toda a volta. 3 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 5 com 30 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Venho na segunda correntinha, faço um ponto baixo e prossigo fazendo pontos baixos até a penúltima correntinha. Aqui na última correntinha eu faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Volto na segunda, faço um ponto baixo e prossigo fazendo pontos baixos. E na última correntinha eu faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Venho na segunda, faço um ponto baixo e prossigo fazendo pontos baixos. Na última correntinha, faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Novamente, faço 7 correntinhas. Volto fazendo pontos baixos. E na última, faço um ponto baixíssimo. Venho no ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo. E agora, faço 6 correntinhas. Volto fazendo pontos baixos. Na última correntinha, faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, faço 6 correntinhas. Volto fazendo pontos baixos. Na última, faço um ponto baixíssimo. Venho no ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo e agora eu vou fazer 5 correntinhas. E faço da mesma forma, venho fazendo pontos baixos e na última ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, um ponto baixíssimo, novamente 5 correntinhas. Volto fazendo pontos baixos. Na última, ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo no ponto seguinte. E agora eu vou começar a fazer as mechas maiores. Essas mechinhas é a franja dela. Fiz as 35 correntinhas. Venho na segunda correntinha, faço um aumento. E vou fazer aumentos por mais 6 correntinhas. Então, eu fiquei com um total de 7 correntinhas com aumento. Nas restantes, eu vou fazer ponto em cada correntinha, um ponto para cada correntinha, até o finalzinho delas. Lembrando que na última correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Finalizei a mecha com um ponto baixíssimo. Venho no ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo e faço 35 correntinhas. Vou fazer da mesma forma que eu fiz essa daqui, tá? Aumentos por 7 correntinhas e o restante pontos baixos, finalizando com ponto baixíssimo.
Vou fazer dessa forma até o final da volta, encontrando aqui na primeira mechinha da franja. Finalizei a última mecha da primeira volta. E agora, eu vou fazer assim, ó. Eu vou trabalhar nessas alcinhas que nós deixamos. Eu introduzo a agulha, faço um ponto baixíssimo e continuo fazendo 35 correntinhas, volto fazendo aumentos em 7 correntinhas, prossigo fazendo pontos baixos, na última correntinha faço um ponto baixíssimo e sigo fazendo mechas por toda a volta, até o finalzinho aqui, ó, essas alcinhas que nós deixamos no final. Se você não quiser muito volume, não precisa seguir a mesma sequência da primeira volta. Aqui ficou com bastante volume, porque nós vamos colar para cobrir a cabeça. Nessas duas voltas, pode pular 2, 3 pontos para não ficar tão volumoso. Não tem uma regra, tá? Eu vou fazendo, vou olhando conforme o meu gosto e vou fazendo as mechas. Finalizei a mecha e vou mostrar para vocês. Eu vou pular 2 pontos. Então, venho no ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo, no ponto seguinte, um ponto baixíssimo, no ponto seguinte, um ponto baixíssimo e já começo as correntinhas. Vou fazendo dessa forma até o final. Cheguei no final das mechas. Se vocês forem costurar, deixa um fio longo, tá? Mas no caso, eu vou colar, então eu vou cortar rentinho. Trago esse fio aqui pra trás, já faço um nozinho com a outra ponta do início. E ficou desse jeito a cabeleira da nossa sereia. Mesmo pulando os pontos, ficou com bastante volume. Mas eu acho lindo esse volumão de cabelo. Agora eu vou separar essas mechas de cima. Coloquei uma toalhinha aqui bem macia. Quando eu vou colar essa parte de trás, o olho fica em atrito com a bancada e pode arranhar, tá? Então, o ideal é colocar um paninho macio para proteger o olho. E agora é só aguardar a secagem da cola e retirar os alfinetes. Enquanto aguardo a secagem do cabelo, eu vou fazer a estrela do mar para estar colocando no cabelinho dela. Faço um anel mágico, eu estou utilizando a cor alfazema. É o mesmo tom que fizemos a parte do topper dela, tá? Faço um anel mágico. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Venho na segunda correntinha, faço um ponto baixo. Na próxima, faço meio ponto alto. E sigo fazendo pontos altos até o finalzinho das correntinhas. Venho dentro do anel mágico, faço um ponto baixíssimo e subo 8 correntinhas. Venho na segunda correntinha, faço um ponto baixo. Na próxima, meio ponto alto e sigo fazendo pontos altos.
Novamente, faço um ponto baixíssimo dentro do anel. Finalizei a última ponta. Venho aqui dentro do anel mágico, faço um ponto baixíssimo. Puxo o fio do anel mágico para fechar bem. Corto o fio, eu vou cortar um pouquinho grandinho, que eu vou costurar uma pérola aqui no meio. Já faço o nozinho com a outra ponta do anel mágico. Introduzo aqui bem no meio da estrela. E vou utilizar essa pérola. Volto com o fio lá pra trás e arremato. E agora é só ajeitar esse cabelinho do jeito que vocês quiserem. Coloquei umas mechinhas aqui pro lado e vou colocar a estrela do mar bem aqui, ó. Vou passar um pouquinho de cola de tecido e vou aplicar. E agora vamos colocar uma corzinha no rostinho. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu amo colocar uma cor no rostinho das bonecas. Vou estar utilizando tinta para tecido na cor rosa chá, papel toalha para tirar o excesso. Um pincel, esse meu é de maquiagem, tá? Qualquer pincel que vocês tiverem em casa dá para utilizar. Tiro o excesso. E venho dando umas batidinhas aqui abaixo do olho. E ficou pronto o nosso estojo da nossa sereia Ariel. Olha esses cabelos, gente. Além de ser um estojo lindo, útil, ainda dá para brincar com esses cabelos. Olha só que maravilhoso que ficou. O meu estojo já está recheado de coisinhas, olha só. E cabe bastante coisa, tá, gente? Então é isso, meninas e meninos. Espero que tenham gostado do nosso tutorial. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Aguardo vocês em uma próxima aula. Beijos, fiquem com Deus.